Vamos ler Isaías 54:2. Isaías. Pera aí, muda lá. 2 Reis 4:1. Isaías depois. Aí, graças a Deus. Vamos ler lá. Diz assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos ânfora, vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti, de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Diga assim: parou de correr. Diga. Vai lá para a gente terminar. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Digam graças a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nesta manhã poderosa, meu Pai, aplicamos o teu sangue sobre cada vida, meu Pai, nesta manhã. Querido Deus, que esta palavra venha cair em terra fértil e produza 30, 60 e 100 por um, meu Pai. Senhor, que o coração dos teus filhos, ele possa, meu Pai amado, receber esta palavra nesta manhã. Neutralizamos todo o mal e damos liberdade ao amigo Espírito Santo para agir poderosamente em nosso meio. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está abençoado já. Em nome de Jesus. Isso aí é um amém, é um amém do Paulo. Graças a Deus. Não limite um Deus que é ilimitado, amém? A gente limita muitas vezes a Deus. A gente muitas vezes vê Deus como a gente vê a gente. Não, Deus, ele não é gente, amém? Esse Deus não é gente. Então nós limitamos um Deus que ele não pode ser limitado, mas nós limitamos. E como assim? A viúva, o esposo dela era um servo de Deus, ele servia a Deus, era um homem que buscava a Deus e servia ao profeta Eliseu. Só que ele era um homem de Deus, mas ele não tinha uma boa administração na vida dele financeira, ou aconteceu algo que ele veio a falecer e aconteceu que ele deixou a dívida para a família. E naquela época, para pagar a dívida, os filhos tinham que trabalhar como escravo até pagar a dívida. Até pagar a dívida. Então a mãe, ela ficou apavorada, perdeu o esposo e também tinha risco de perder os seus filhos. Então imagine o desespero dessa mãe. Imagine essa mãe perdendo um esposo e tinha um risco de perder os seus filhos também. Então essa mulher, ela fez o quê? Ela recorreu ao homem de Deus. E ela foi lá e falou: Eliseu, você sabe como o meu esposo era? Ele tinha o coração dele em Deus, te servia. Então eu peço uma ajuda. Ela pediu o quê? Uma direção ao profeta, para que direcionasse a vida dela.
E aconteceu que ele falou: o que você tem em casa? Ela falou: eu não tenho nada. Sabe que a gente, quando tem pouco recurso, a gente fala sempre sobre isso. Não, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho nada. E depois ela lembrou: não, eu tenho um pouquinho de azeite. Um pouquinho. Eu falo para você, Deus vai começar a trabalhar na sua vida naquilo que você já tem. Não é no que você vai ter, é aquilo que você já tem. Amém? Já tem. Então, ele falou: então vai, fecha a porta, pega vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Aí a importância muitas vezes de você, pelo menos aprender a dar um bom dia a seu vizinho. Um bom dia. Tudo bem, irmão? Porque o que acontece? Muitas vezes você não tem nem muito ambiente dentro da igreja. Então tem hora que às vezes você vai precisar. Vai precisar do vizinho, porque a gente às vezes se coloca muito acima. Não vou precisar de ninguém. Não. Eu lembro, eu já contei esse caso aqui. Os armários antigos, eles eram muito pesados. Os armários da minha época, eles eram muito pesadíssimos. E tinha um senhor que morava perto na casa que meus pais moravam. E ele passava todo dia, não falava com ninguém. Ninguém. Passava, entrava. E naquele dia chegou esse armário para ele, um armário daquele lá, pesado. E ele apavorado, não tinha ninguém para ajudar. E o pessoal passava, fazia igual ele fazia. Passavam direto. Não é assim, às vezes o carro pode pifar no meio do caminho. Aí, rapaz, todo mundo passa, tudo bom, mas ninguém para. É que você às vezes nunca parou para ninguém também, né? Não é assim. Então, essa mulher, ela pelo menos com os vizinhos, ela tinha um bom relacionamento. Com os vizinhos, com os parentes. Não importa se o parente gosta de você ou não, mas você tem que tratar bem, amém? Eu sei que tem uns parentes que dá vontade de você degolar, né? Mas a Bíblia diz para você abençoar até os inimigos, amém? E essa mulher, ela precisou do vizinho. E às vezes a gente fala: não preciso de ninguém. Não precisa. Olha, tem certas horas que dinheiro não vai te ajudar, nada. Eu lembro que na estrada, a gente indo lá para São Miguel do Oeste, eu ainda vendia. E a mulher bateu o carro, e ficou presa nas ferragens lá. Me ajuda, rapaz, me ajuda. Chegou a gente primeiro lá, fomos ajudar. Se ela tivesse dinheiro ou não, o dinheiro dela não ia fazer assim: sai da ferragem, né? Não ia. Então essa mulher, primeira coisa, ela tinha bom relacionamento, ela foi lá, opa. Sabe o que aconteceu aqui na nossa igreja? Né? Uma situação, a senhora não falava com ninguém, assim, passava, os irmãos aí vão saber já, simples, assim, ela não falava com ninguém, e de repente teve um caso na justiça, tinha que ter o quê? Testemunhas, tinha que ter testemunha, e a advogada, ela vive, esposa do Maurício, ela vive, ela foi para não pode, não. Foi para outro também, não dá. Ninguém quis ir. Porque às vezes a gente pensa que não vai depender de ninguém. E certo dia também, essa mesma, ela entrou numa loja. Ela trabalhava numa loja. Entrou uma irmã daqui da igreja, foi naquela loja e ela vendia. Quando ela viu a mulher entrar, ela: oi, tudo bem? A irmã passou direto. Passou direto e depois ela foi falar com a irmã. Falou: irmã, eu trabalho aqui, tá? Não, mas tu não fala com ninguém na igreja, né? Vou comprar da outra vendedora.
Nós precisamos que a gente não precisa de ninguém. Mas essa mulher, ela pelo menos com os vizinhos se dava bem. Que o profeta falou, vai lá pegar vasilha vazia. Pede emprestado, que ela não tinha. Não tinha. E ela foi lá, pegou as vasilhas, levou para casa. Então, é muito bom você se dar bem. Não importa se a pessoa te trata bem ou não. Você faz a tua parte. Amém? Eu lembro do meu pai que ele falava assim, ó, pastor Josias, um bom dia não custa nada a ninguém. Um bom dia. Ou você vai passar, tem um mau dia, né? Um bom dia não custa nada para ninguém. Porque amanhã a gente pode precisar. Então ela foi, pegou as vasilhas vazias, pegou as vasilhas, fechou a porta. E como o profeta falou, ela começou a colocar azeite. Loucura, né? Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa me pede orientação, né? Ô pastor, como que eu faço assim? Aí a gente, pode ser assim, assim, assim. Ela faz tudo o contrário. E depois ela fala que não deu certo. Mas essa mulher, ela foi inteligente. Ela ouviu o que o profeta falou. Amém? Porque Deus, quando quer te abençoar, Ele não manda a bênção, Ele manda um profeta. E você precisa, e às vezes você não ouve. E não ouve ou por quê? A questão do orgulho também. Não. Sabe o quê? Mas eu te digo, então não venha me pedir, amém? Se você vem pedir, pastor, o que eu faço? Isso. Mas eu não vou fazer. Então para quê? Vou pedir. Essa mulher aqui, ela entendeu, ela falou, é loucura. É loucura você fechar a porta, pegar um monte de vasilha e começar a pingar óleo. Pô, esse profeta está maluco. Mas Deus, ele faz coisas realmente que fogem ao nosso entendimento. Tanto que ele diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem chegou a coração de homem algum aquilo que ele tem preparado para cada um. A gente não entende. Mas ela foi, fechou a porta, começou a encher. E ela, de tão empolgada, começou a encher. Ela, traz mais vasilha, mais. E o filho falou, não mãe, terminou. E diz que quando terminou as vasilhas, o azeite parou. Porque ela limitou o quanto ela ia encher. Ela limitou. O azeite parou, o azeite não terminou. A bênção de Deus, ela é ilimitada. Basta você colocar as vasilhas corretas. Amém? É ilimitada. Ela não tem como, terminou a bênção. Não, tem muita bênção, mas ela limitou. E às vezes, você entra numa empresa, você assina R$2.000 por mês. Você limitou o que Deus pode fazer. Amém ou não amém? Você limitou, você fez o teto. Você já colocou aquela vasilha. Essa vasilha é tanto. Então, para você ver Deus operar mais na sua vida, ampliar, você precisa fazer o quê? Colocar mais vasilha. Então, se você está trabalhando numa empresa que você já determinou o teto, você precisa, ou depois do expediente, você precisa vender alguma coisa, você precisa fazer hora extra, para que você dê oportunidade para Deus encher a tua vasilha. Porque senão, o óleo vem, mas não tem vasilha. Se você quer ampliar, você precisa fazer mais. Porque quem quer mais, faz mais. Então você não, puxa a vida, mas olha, esse dinheiro não dá para nada. Então, chegou a hora. Eu vou vender pão, vou vender bolinho, eu vou vender camisa, eu vou trabalhar depois da hora. Deus vai te dar uma ideia. Mas você tem que colocar a vasilha. Aí você coloca, Deus manda o azeite. Você precisa, mas se você limitar um Deus que não pode ser limitado. E às vezes a gente faz isso. A gente pede a Deus, tá, mas eu vou colocar onde? Dê oportunidade para Deus encher a sua vida. Amém? Você às vezes está limitado na tua vida de oração, não é? Deus às vezes te acorda às 3 da manhã, tu fala, puxa, eu não consigo dormir. É para você orar. Deus quer, é isso, você vai colocar mais vasilha. Às vezes você jejua um dia só por semana, Deus quer que você jejue 2. Você não coloca vasilha. Não coloca. Você precisa colocar a vasilha vazia. Então o azeite parou, não terminou.
E a bênção de Deus nunca termina. Deus tem bênçãos espirituais, financeiras, conjugais, materiais para abençoar a tua vida. Mas coloque vasilha. Dê oportunidade a Deus para ministrar e trabalhar na tua vida. Amém? Você precisa fazer isso. Mas a gente às vezes fala, mas não coloca. Você não consegue fazer nada a mais. Então você determina. Acabou. E aquela mulher pensando: rapaz, eu podia pegar mais umas 150 vasilhas. Então comece a mudar a tua mente. Amém? Comece a mudar a tua mentalidade. Comece a mudar. Porque ela pegou: não, Deus vai encher isso aqui. Olha, ela tinha fé. Então ela encheu aquilo ali. Você, puxa vida, eu poderia pegar bem mais vasilha. Eu conheci um rapaz, eu não era pastor, mas ele era da nossa igreja em Concórdia. E ele não tinha carro. Ele falava assim, pastor, ele falava: mas Deus, olha, eu quero um carro, Deus, eu quero um carro, nem que seja um Fusca. Deus, nem que seja um Fusca, me dê um carro, Deus. E ele pedindo. E não é que ele recebeu? Recebeu o Fusca. Aí quando ele foi testemunhar: rapaz, eu pedia Fusca, eu podia pedir um carro melhor. Eu podia, porque ele limitou: eu quero um Fusca. Eu quero um Fusca. Eu até estava falando com o pastor Mark e a pastora Mari. Eu estava falando com eles que quando eu vim para Concórdia, eu não conhecia Concórdia. Não conhecia. Então eu estava na primeira divisão em Minas Gerais, né? E eu falei. Aí daqui a pouco veio um telefonema: olha, é um time de Concórdia. Eu não conhecia. E eu na época, eu tinha ganhado 10 mil de luva lá. 10 mil. Peguei. Na época era um excelente dinheiro. E eu falei: cara, eu vou para Concórdia. Eu vou. Aí tinha vários amigos meus lá que tinham jogado no Grêmio. E a gente disse: não, vem que o time vai subir. E aquele negócio, eu falei: eu vou para lá. Aí eu falei com Deus: se eu vou pedir o dobro, se eles quiserem, eu vou pelo dobro. Aí liguei: e aí, como é que tá? Mas quanto? Eu falei: olha, se me der 20 mil de luva, eu vou. Aí eles falaram: vem. Eu falei: por que não pedi mais? Por que não pedi mais? Deus tem infinitamente mais para te abençoar. Abre a boca e peça a Deus. Amém? Como o apóstolo falou com a pastora, né? Deus usou o apóstolo Pedro Medina, né? Falou: irmã, para de ser tímida. Peça o carro que você quiser, a casa. Eu falei: vamos, irmã, peça. Vamos que eu vou junto. Mas a gente é muito tímido às vezes. É tímido, pede um pouquinho. A gente Deus, o Salmo 2,8 diz: pede-me e te darei as nações por herança e a extremidade da terra por tua possessão. Isso tudo Deus tem para você, para mim, para a Avalanche. E no nome de Jesus, Deus vai te dar mais. Amém? Crê em Deus. Mas a gente é tímido. A gente fala, a gente pensa que a gente é humilde, né? Eu sou humilde, tendo para pagar minhas contas, tendo para... Não coloca ponto onde Deus coloca vírgula. Amém? Não coloque não. Deus tem muito mais para gente. Em tudo, gente. O médico diz: olha, essa doença não tem cura. E você fala: é verdade, não tem cura. Você limitou. Você diz: olha, doutor, pelos seus estudos não, mas pelo céu tem. Porque pela chaga de Cristo eu já fui sarado. Amém? Você precisa. Não coloque limite num Deus que não pode ser limitado. A gente é tão... até o pastor Shaul, que a gente estava conversando, ele falou que tem um impacto evangelístico que eles fazem lá. Ele falou que custa, sabe quanto o impacto evangelístico? Que fazem, vem gente de toda a nação, aí vão evangelizar em Moçambique, 500 milhões de dólares. Para evangelizar. Porque a gente sabe que para a gente atingir alguns lugares vai muito dinheiro. Amém? Vai muito dinheiro. E os caras fazem essas cruzadas. Eles fazem esse evangelismo de impacto. Porque eles não vê limite. E aí, para a gente já ir encerrando,
o Enoque Ediboé, o pastor conhece, da Nigéria também. Ele estava fazendo um seminário, acho na Inglaterra. Então ele viu, tinha ou 3 livros, um conjunto. E ele, na Nigéria, era muito pobre lá, sem recurso. E ele falou, cara, esses 3 livros para a escola bíblica dominical lá na Nigéria, nossa igreja ia ser muito top. Puxa, mas quanto custa? Aí era como se fosse $50. Ele falou, eu não tenho. Ele foi lá para se formar só com o dinheirinho dele. Não tenho. E daqui a pouco, lá no alojamento, $50 no chão. E ele viu, não tinha ninguém. E ele perguntou, alguém perdeu algum dinheiro? Tá? Ninguém perdeu, $50. Ele falou, é Deus mandando. Deus, vou comprar. Aí, vou comprar. Obrigado, Deus, obrigado. Daqui a pouco, ele foi num lugar, o rapaz falou, cara, eu quero te ofertar $50. Falou com ele. E ele ficou assim, ele falou, tá, deu para ele, mais 50. Depois veio um envelope para ele, mais $50. Ele falou, cara, eu vou comprar esses 3 conjuntos de livros e vou mandar lá para a Nigéria. Só que ele ficava cada dia mais triste. Quero que você entenda isso. E ele ficava triste, ele falou, mas Deus, eu pedi que o Senhor me desse para comprar 1. E o Senhor me deu 3, eu estou mais triste ainda. Aí Deus falou com ele, essa tristeza, eu que coloquei no seu coração. Porque os meus filhos só sabem me pedir coisa pequena. Um Deus grande. E daí ele falou, então a partir de hoje, eu vou pedir coisas grandes para Deus. Ele falou, eu vou pedir coisa grande para Deus a partir de hoje. A partir de hoje. Eu desafio você também, a partir de hoje, pedir coisa grande para Deus. E sabe o que aconteceu? Ele tem uma igrejinha lá na Nigéria de 3 quilômetros. 3 quilômetros. Eles vão pegar a oferta de carrinho de golfe, de moto. 3 quilômetros. A partir disso, porque ele entendeu, cara, eu sou de Deus. Eu tenho buscado muito pouco. O meu Deus é muito grande. Eu quero mais. Deus vai te dar mais. Mas abre a boca, peça a Ele e a porta vai se abrir. Como? Não sabe. Mas o teu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Vai acontecer. Coisa grande e firme que você não sabe. Então realmente a gente tem que treinar a nossa mente. Treinar filé, picanha. Amém? Que a gente só fica de costela para baixo, né? Você fica, né? Aí cada vez tu vai descendo, paleta, vai descendo, porque a mente nossa. Não, Deus tem picanha para você, amém? Picanha espiritual. Ele tem, e é verdade mesmo, porque a gente às vezes, até para entrar num restaurante um pouquinho melhor, a pessoa entra toda encolhida, né? Para andar de avião, a pessoa nunca vou andar de avião, tem medo de andar lá em cima. Embaixo não tem medo. Baixinha não tem medo, mas lá não, gente. Você precisa ir mais além, amém? É por causa do nosso Deus mesmo. E a gente fala, mas a gente pensa muito errado, porque é uma guerra pensar aqui. E às vezes você fala, puxa, meu casamento não tem mais jeito, porque você colocou ponto final. É vírgula. Deus tem o melhor. Vamos aqui para a gente encerrar. Isaías 54, 2. Alarga o espaço da tua tenda. Quem tem que alargar? Ele está mandando Isaías alargar. Deus não falou, eu vou descer aí, eu vou alargar a tenda, tá? Não, ele disse, alarga o espaço, coloque mais vasilhas, amém? Mais vasilha, dê mais oportunidade para Deus operar. Você que às vezes tem a pessoa enferma, tu fala, puxa, eu queria orar e a pessoa ser curada, mas aí a pessoa fala, olha, eu estou com uma dor aqui, vai lá que o pastor ora, né? Ore você, amém? Dê oportunidade para Deus operar. Não, eu vou orar. Mas foi o pastor Jonas, né? Foi lá no André, não foi? Não foi? Não, você falou com a tua mãe, não foi? Com a mãe dele. A mãe dele, ele foi ungido pastor, ele falou, eu tenho a força, né?
E a mãe dele foi lá, não, meu filho, eu estou com dor. Ele falou que antes ele ia falar, mãe, eu tomo um remédio, alguma coisa. Ele falou, não, mãe, vamos orar. Virou crente, né? Vamos orar. Aí, em nome de Jesus, orou, a mãe dele foi curada. Ele deu oportunidade para Deus operar. Às vezes no teu trabalho, as coisas não estão funcionando bem, dê oportunidade a Deus, abra a tua boca, trabalho em nome de Jesus, você vai prosperar. Puxa vida, eu vou chamar o pastor para vir aqui, para vir orar no meu trabalho. Eu posso orar, mas você pode fazer isso, amém? Você pode. Então diz, ó, alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas. Reforçar por quê? Pois há de transbordar para a direita, para a esquerda, a tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Alarga! Amém? Alarga o espaço da tua tenda. Alarga, dê oportunidade a Deus para ministrar na sua vida. E para a gente encerrar, Jó 22, 28. Tudo que planejares dará certo. Hã? Diga aí, vai dar certo para você. Diga aí. E a luz brilhará às vezes no seu caminho. É assim? E a luz brilhará constantemente em teus caminhos. O Senhor é a luz, vai iluminar a sua vida. Lâmpada para os meus pés da sua palavra e luz para o meu caminho. E em outra versão diz assim, ó, aí mesmo, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Amém? Então determina que vai alargar a tenda, que a tua casa vai mudar, você vai colocar vasilha e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Ei! Se põe de pé, em nome de Jesus. Até ontem aqui no culto, depois o pastor estava orando lá, aí veio a senhora para mim orar aqui. E ela falando, pastor, que meu esposo é muito difícil, meu esposo é assim. Gente, tem que saber que todos nós somos difíceis. Aí eu falei, mas porventura ele é maior que Deus? Ela limitou Deus do tamanho do esposo dela, né? Falei, Deus pega o teu esposo, pega pelo cangote, né? Aceita Jesus, né? Assim, Deus faz, pô. Mas a gente limita um dedo, bota um dedo pequenininho, né? O meu esposo não muda. Né? A minha esposa, não é? E aqui tem muito, né? É que o pessoal diz que ele é alemão, é italiano, e daí? A pastora também é. Gente, olha bem, o meu pai, ele foi citar Jesus está no leito. E não era alemão, italiano, era negão. Será que negão é mais fácil? Não tem mais fácil não, querido. Vai na África lá, não é? Cheio de bruxo levitando. Não tem. Então aqui você limita, seja de qual povo é Deus que fez. Amém? Então determine a tua bênção, alarga. Então pense grande e avance. Amém?